Olá, amigos. Agora sim, hein? Agora sim. E agora sim estamos aí no ar para gravar esse programa do dia 28 de março, Semana Santa. É uma quinta-feira santa, olha aí. Vocês estão vendo bem? Eu estou aqui num novo ambiente hoje para gravar. Estou aqui no meu estúdio, onde a gente canta, toca, compõe, cria, publica nossas músicas. E também é onde eu preparo os nossos encontros, que a gente está fazendo agora via streaming, não é? Tá bem aí? Dá para ver no fundo aqui o banner, o Carpinteiro de Nazaré, é o banner da peça que nós montamos, escrevemos, levamos a Poços de Caldas em 2012, Campinas depois. É isso aqui. Do lado aqui eu estou com o meu teclado, dá para ver? A gente costuma aqui, de vez em quando, cantar aqui também. Vamos então ao trabalho de hoje. Não podia fugir do tema, não podia fugir da Páscoa. Temos que falar dela. Ocorre uma vez ao ano e a gente não vai falar. É preciso falar, repisar, porque as pessoas não sabem exatamente o que é a Páscoa, nem em que contexto ela ocorre. Para muitos, a Páscoa é uma festa cristã. Não deixa de ser uma grande festa da cristandade. Mas, na verdade, é uma festa judaica, antes de tudo. Antes de tudo, é uma festa judaica. Eu tenho aqui uns slides para mostrar para vocês hoje, para falar da Páscoa. E nesses slides eu já coloco aqui a Páscoa cristã, a Páscoa judaica e a Páscoa espírita, entre aspas, se é que a gente pode dizer isso. Mas como nós, espíritas, enxergamos essa celebração, esse momento, tá? Então, vamos começar pelo início. Eu primeiro devo fazer uma ressalva a vocês, dizer que a Páscoa precisa, aí para a gente falar dela, de voltar um pouco no tempo, né? Temos que ir lá no Evangelho, no Novo Testamento, ou, se preferirem, nós devemos voltar lá atrás, no Velho Testamento, para entender como é que Jesus poderia estar comemorando a Páscoa com os judeus. Então, era uma festa que já existia. Aliás, a Páscoa, ou Pessach, ou Pessa, como ensinou o professor Celestino, os tabernáculos e o Pentecostes são as grandes festas judaicas. Jesus, a seu tempo, chegou a comemorar a Páscoa com os judeus, com os seus discípulos. Na última vez que ele foi a Jerusalém, saiu da Galiléia, foi a Jerusalém, a terceira vez, ele sabia que seria a última. Ele já havia preparado o espírito dos seus discípulos. Lá, vamos comemorar a Páscoa judaica, quando se sacrifica um cordeiro sem defeito, o melhor cordeiro, para consagrar a Jeová, quando se comem, como se come o pão ázimo, aquele pão sem fermento, né? Ervas amargas. É uma festa para lembrar os anos que os judeus sofreram no deserto, retornando do Egito para a terra de Canaã, ou Palestina, que é o nome que os romanos deram. Mas para eles era a terra de Canaã, a terra da promissão, a terra que Abraão disse que o povo herdaria. E quando Jesus entra em Jerusalém, ele, antes de entrar na cidade, chama alguns de seus discípulos
e diz: entrem, e em tal lugar vocês encontrarão um jumento e uma novilha, uma jumentinha amarrada. Falem com seu dono, diga que o Senhor precisa do animal. E eles trouxeram essa jumentinha jovem, sobre a qual Jesus entrou em Jerusalém. Por que ele fez isso? Fez isso para seguir o script das velhas escrituras, que diziam que ele entraria assim. E ora, isso a Igreja Católica coloca como Domingo de Ramos. Faz uma adaptação de datas, né? Porque o Domingo de Ramos não era só essa data. O professor Severino, que é professor de ciência das religiões lá em João Pessoa, na Paraíba, ele tem aí uma palestra dele que eu vi há pouco tempo no YouTube, onde ele explica direitinho a Páscoa. E ele é doutor nessa área, ele conhece o hebraico, ele já traduziu obras do hebraico para o português, ele já traduziu, inclusive, a Gênese. O professor Celestino é uma capacidade, viu? E foi nosso guia quando nós estivemos visitando as Terras Santas em 2013. Mais recentemente, estivemos juntos. Eu até tenho aqui um momento com ele aqui, quer ver? Aí, quando ele esteve em Campinas, aqui no evento da USE, a USE Campinas, a União das Sociedades Espíritas de Campinas, comemorou 70 anos. A USE do Estado já tem 75 anos de história, mas a USE de Campinas comemorou 70 anos, nós participamos juntos desse evento. Foi uma grande alegria reencontrar o professor Celestino. Então, ou Severino Celestino, não sei como é que as pessoas mais chamam, mas é um grande amigo e um grande professor. Jesus entra em Jerusalém, montado nesse jumentinho, o povo deita ramos de palmeiras para ele entrar, é uma entrada triunfal, e cantam hosanas, ou seja, salve-nos, Senhor, nós te imploramos. E ele vai também a um local que alguém vai ceder, porque Jesus pede o local que é o cenáculo, no Monte Sião. Que hoje, se você for a Jerusalém, como eu fui, e procurar esse lugar onde Jesus faz a última ceia com os apóstolos, lava-lhes os pés. Eu fui lá, mas eu senti a energia, claro, Severino também sente, todos que vão lá sentem. Mas é um cômodo em cima de um sobrado, e a gente fala, é aqui, está no meio da cidade, a cidade mudou. Mas nesse local, Jesus ceia com os apóstolos, conforme a Páscoa manda, parte o pão, toma o vinho, faz aquelas predições, que um de vós haverá de trair-me. Serei eu, Pedro diz, serei eu. Judas se recolhe. Pedro diz, eu não vou trair o Senhor por nada. Mas antes que o galo cante, tu me trairás 3 vezes, tu me negarás 3 vezes. Bem, tudo isso faz desses dias que antecedem o Calvário uma semana verdadeiramente santa. E me surpreende que pessoas não saibam. Por que Quinta-feira Santa? Minha neta, 21 anos, menina inteligente, está na faculdade, já tem carta de motorista, está toda feliz. Ela perguntou para a mãe, por quê? Semana Santa, Quinta-feira, sexta.
a mãe, com seus recursos, que eu tentei passar à minha família, repassou para ela o que é a Páscoa. Por isso, essa live também tem esse sentido pedagógico, dizer que era uma festa dos judeus para comemorar a saída do Egito, quando eles conquistaram a liberdade, né? Moisés confrontou o faraó, Mer-Neftá. Quem quiser ler essa obra de Rochester, o faraó Mer-Neftá, vai ficar surpreso. E vai ficar muito surpreso com essa história do Mar Vermelho e tudo, que se abriu. E por que Pessah, ou Pessah, como explica o professor Severino? Pessah significa passar por sobre, perpassar. Não é saltar por cima. Você salta uma poça d'água, você salta um obstáculo, não é? Mas Pessah, nesse sentido, sobrevoar. O avião sobrevoou a cidade, a capital. Passou por cima. Porque nas noites que antecederam a saída do povo judeu do Egito, o anjo do Senhor teria, então, poupado os primogênitos judeus da ira do faraó. E todas as casas cujos umbrais aí, ó, umbrais são os portais da porta, estivessem com aquela marca de sangue de um cordeiro que havia sido sacrificado, aquela casa seria poupada. E o primogênito naquela família não seria morto. Quem quiser saber mais, eu não vou me deter nessas explicações, que eu não tenho todo esse conhecimento para isso, não tem. Mas é importante saber que os judeus saíram pelo deserto, passaram 40 anos e atravessaram todo o deserto, chegaram na península do Sinai. Veja, o Egito, ele tem uma parte na África e uma parte na Ásia. A península do Sinai ainda é Egito, mas já está no continente asiático. Eu andei ali. Eu vi o Poço de Mara, um poço de 3.000 anos. O professor Celestino foi explicando para a gente. A gente até fez um evangelho do lar ali, cantamos ali. Aliás, eu estou com o teclado aqui hoje. Se der, a gente vai cantar no final. E o momento da travessia do Mar Vermelho, que é azul, como qualquer outro mar, aí é que está o ponto. Hoje, essa travessia é feita por um túnel de 12 quilômetros, como tem um túnel no Canal da Mancha. A parte que liga a Península do Sinai, a parte não vou dizer continental do Egito, mas aquele pequeno istmo que liga essas duas partes, entre a península e o continente africano, vocês sabem, ali está o Canal de Suez hoje, construído lá no começo do século XX, né? E permite que embarcações entrem no Mar Vermelho e entrem no Mediterrâneo passando por ali. Isso é uma economia fantástica para o mundo todo. Inclusive, houve recentemente, eu digo coisa de meses atrás, atentados terroristas contra os navios que iam cruzar ali o Mar Vermelho e o Canal de Suez. Isso representa, estrategicamente, militarmente falando, um ponto muito delicado. Mas não foi ali que os judeus passaram para o lado da Península do Sinai. Não. Península do Sinai eles entraram. Inclusive, lá no extremo da península está o Monte Hermon, que a gente chama de Monte de Sinai, porque está na Península do Sinai. Moisés subiu o Monte Sinai, mas é o Monte de Hermon. Eu tentei subir, confesso,
com toda a equipe da excursão, eu tentei, mas eu cheguei até a metade. A 2.000 metros de altura, mais ou menos, eu parei numa choupana lá, de beduínos, e fiquei lá tomando um chocolate quente, e o pessoal seguiu, porque era noite, madrugada, só os mais aptos fisicamente, e com tênis, e com roupa certa, com água, com lanterna, chegariam ao topo. Chegar ao topo ali não é fácil, não. É uma aventura. E a graça está no quê? Chegar ao topo desse Monte Hermon e ver o sol nascer. Então, você parte meia-noite da base. Nós estávamos lá no Hotel Santa Catarina, fomos até o sopé da montanha, vamos dizer assim. E eu olhei e falei, puxa, não tem nada a ver com aquela montanha do filme dos 10 Mandamentos de Hollywood. Eu não vou, não. Mas eu vi que no grupo que ia subir, tinha mais mulheres do que homens. De homens tinha um xará meu, Rubens, o meu colega de quarto, e mais um terceiro. O resto eram mulheres, todas mais de 50. Garotos e garotas ali não tinha, não. Eu comecei a ajudar uma senhora que estava com mais dificuldade que eu para subir. Aí ela passou mal, o pessoal falou, Rubens, fique com ela aqui, nessa choupana. Eu achei bom, falei, é uma saída honrosa para mim. Passei uma noite de frio no Monte Hermon. Rezei muito lá, porque era frio, vento, um beduíno que oferecia o chocolate, quer dizer, vendia, comercializava lá um chocolate quente, ele até me ofereceu um cobertor. Ele se enrolou que nem um charuto num cobertor e dormiu no chão. Eu fiquei ali atrás de uma pedra com a dona Elizabeth, que estava lá meio que arfando o peito, né? Estava um tanto com a respiração um pouco alterada. Nós estávamos temendo por ela. Bem, tendo dito isso, vamos agora tentar aqui achar essas imagens lá de Israel para vocês. Vamos ver o que vocês acham disso. Está aí eu com meu amigo. Ele é de Olinda, Pernambuco, e hoje ele está morando no Canadá. Wesley, deixa eu ver se na legenda aparece o nome dele aí. Sei dizer que ele foi o meu cameraman nessa viagem toda. Nesse momento, não. Nesse momento, ele está sendo entrevistado por mim no Mar Vermelho. Paramos, indo do Egito para Israel, nós paramos aí, nesse lugar, à margem do Mar Vermelho, para almoçar, e aproveitamos ali para ver aquela água bonita, e é um mar azulzinho. E fizemos essa foto, gravamos uma entrevista, foto de Jerusalém, aí é o Vale do Hebron, que eu estava confundindo com o Monte Hermon. Mar Vermelho de novo, é um braço do Oceano Índico, olha lá. Coloquei uma legendinha ali para ajudar. Olha o Monte das Bem-aventuranças, como é lindo. Claro, agora o local é administrado por uma igreja, no caso aí é a Igreja Católica. Mas é muito bonito. Aqui é Nazaré. O professor Celestino está dizendo que essa fonte, que está aí toda reformada, bonitinha, antes era uma fonte. A água, a bica correndo da pedra, da rocha, e Maria vinha encher os cântaros de água aí em Nazaré. A turma toda aqui no Rio Jordão, hein? Eu me lembro disso. O Rio Jordão, ele faz umas curvas, a água é dessa tonalidade, um verde musgo, muita vegetação em volta. Aí o professor Celestino teve que batizar uma colega nossa. Ela fez questão, ela vestiu branco e pediu para ele.
Ele falou, olha, minha filha, não existe ritual no espiritismo. Mas, em todo caso, vai lá, minha filha. Ela se molhou, ele fez uma prece, nós oramos juntos. Não, por que não? Por que a gente ia contrariar um gosto de alguém? Cesareia Marítima. Preste atenção, Cesareia Marítima, para não confundir com a Cesareia de Filipe, que é lá na divisa já com a Síria, lá nas colinas de Golã, lá em cima, onde estão as nascentes do Rio Jordão. Mas a Cesareia Marítima é, como o próprio nome está dizendo, na costa de Israel com o mar Mediterrâneo. Israel tem praia, como Gaza também é uma pontinha lá embaixo, no sul de Israel é Gaza, território palestino. Pilatos quis ficar nessa Cesareia Marítima porque não quis ficar morando em Jerusalém. Ele queria ficar o mais perto possível de Roma. Ele era um prelado romano e tinha recebido aí essa missão aí de César, né? Diminuir o zoom. Aqui, ó, é um daqueles campos, daqueles espaços usados pelos romanos para fazer as suas corridas de bigas, quadrigas. Inclusive, há um teatro romano bem pertinho aqui, na forma de arena. Inclusive, quando nós estivemos lá, estava havendo um ensaio para um número de ópera que seria exibido ali. Tá bom? O que mais que eu posso falar aqui dessa viagem? Bem, Tel Aviv é a capital administrativa e política de Israel. Jerusalém é uma cidade que é capital religiosa para muitos povos, para os muçulmanos, para os ortodoxos, para os católicos, para os judeus. É uma complicação em Jerusalém, porque lá está a cidade velha, a cidade santa. E o próprio templo é administrado por judeus de um lado, católicos de outro, muçulmanos de outro. Eu gostei de Tel Aviv porque mostrou o lado ocidental, quer dizer, o lado ocidental não, mas a cultura ocidental, com prédios, com praia, com restaurantes, aquilo que a gente que contrapõe ao período histórico, né? Aqui já é Jericó, aqui está aquele monte das tentações, que você pode chegar a ele através de teleférico, nós não subimos lá dessa vez. Essa que seria a árvore onde Zaqueu teria subido. Olha, eu vou duvidar, viu? Como é que pode uma árvore 2000 anos depois estar assim ainda? Alguém lá disse que é uma árvore hermafrodita, que ela se auto-reproduz e tal. Eu acho que a gente precisa ser mais científico nessas coisas, né? Mas Jesus diz aos seus discípulos, e aí está o sentido da Páscoa para nós espíritas. Jesus diz a eles, eu me vou, mas não vos deixarei órfãos. Os discípulos muito tristes. Mas, Senhor, para onde vais? Na casa de meu pai há muitas moradas, diz ele. Mas eu vos prepararei um lugar. Tende fé em Deus, tende fé em mim. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Já vos teria dito isso a vocês, né? Mas eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Paráclito, a palavra grega, para explicar o Consolador. Aquele que virá vos lembrar de tudo quanto eu vos disse e dirá muito mais, porque eu não pude dizer tudo. Porque não suportaríeis. Olha, Kardec trata disso no seu Evangelho, na Gênese. Vamos ver lá?
Eu trouxe aqui o slide, vamos ver se eu consigo adicionar ao público aqui. Está aqui sim, olha. Aqui está o Severino. Olha lá, Jesus vai a Jerusalém pela última vez. Antes de entrar em Jerusalém pela última vez, Jesus pediu aos discípulos que trouxessem para ele uma jumenta e um jumentinho. Os discípulos cobriram a jumenta e o jumentinho com suas roupas e colocaram o Salvador, Jesus, sobre o jumentinho. É curioso que Jesus diz, em outro evangelho, se não me engano é o de Lucas, Jesus vai dizer, vocês encontrarão um homem, ou melhor, um jumento e uma jumentinha amarrada. Diga ao seu dono que vocês vão precisar desses animais, porque o Senhor precisa deles, mas que depois será devolvido. Olha aí, o respeito, hein? Não é? Aí, como está em outros evangelhos, e Kardec escreve, e colocou no seu evangelho. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos discípulos à frente. Vão àquela aldeia além, e logo à entrada encontrarão uma cria de jumento amarrada, que ninguém montou ainda. Soltem-na e tragam-na. Se alguém vos perguntar por que estão a fazer isso, respondam, o Senhor precisa dela e em breve a devolverá. A cria de jumento. Os 2 homens foram e encontraram a cria de jumento na rua, amarrada do lado de fora de uma casa. E soltaram-no. Algumas pessoas que ali se encontravam perguntaram, por que estão a soltar o jumentinho? Responderam conforme Jesus lhes tinha dito. E os homens consentiram. Olha. E levaram o jumentinho a Jesus. Puseram os mantos sobre o lombo do animal e ele montou. Muita gente estendeu os seus mantos pelo caminho, enquanto outros cortaram ramos dos campos. As pessoas iam à frente cantando hosanas. Salve-nos, ó Senhor, nós te imploramos. Eu até aproveito aqui, para terminar essa live, para cantar um pouco com vocês. Vocês estão vendo aqui atrás de mim o cartaz da peça O Carpinteiro de Nazaré. É um grande banner, na verdade, de 2 metros. E ele ficou à porta do teatro para a gente estrear a peça, que nasceu de um conto que eu escrevi, O Carpinteiro de Nazaré. Quando eu escrevi esse conto, era para criança, mas ele foi ficando tão sério, que virou uma peça de teatro. Aí eu comecei a me animar, falei, puxa, vai virar uma peça. E eu consegui, em Campinas, na Federação de Teatro Amador de Campinas, FECANTA, eu consegui que alguns jovens atores abraçassem essa ideia. E eles toparam encenar. A Helenice, que é uma diretora de teatro da Unicamp, topou também fazer a direção. E a gente começou a ensaiar, encontramos um lugar aí, lá na estação Guanabara, que hoje foi tombada, e é uma área cultural em Campinas, e ali começamos a ensaiar. E eu fiz um mix de músicas próprias, com músicas do cancioneiro espírita, e também da peça teatral que virou filme, Jesus Christ Superstar. Eu peguei uma das músicas dessa ópera rock, que é letra de Tim Rice e Lou Weber. Isso, essa dupla é fantástica. Eles fizeram muitas músicas bonitas. Aquela ópera Don't Cry for Me Argentina também.
Fantasma da Ópera, eles são demais. E eu peguei essa música que está no filme Jesus Cristo Superstar, de 73, e pus uma letra em português. Oh, Zana, hey, Zana, 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 oh. Zana, hey, Zana, oh, Zana. I only see what you left on me. Zana, 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 hey, superstar. Sing me for me, but not for me alone. Sing me for yourself, for you are blessed. And there is no one you who cannot can the kingdom. The slow, the suffering, the quick, the dead. Oh, Zana, hey, Zana, 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 oh, Zana, hey, Zana, oh, Zana. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, no teu reino de amor quero entrar. Português agora. Todos sereis bem-aventurados, vós que sois humildes, os aflitos, e não existe quem não possa merecer o céu. O bom, o mau, o são, o pecador. Oh, Zana, rei, Zana, 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 oh, Zana, rei, Zana, oh, Zana. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, no teu reino de amor quero entrar. Eu gostei do filme, gostei muito. Todos os filmes que tentaram recontar a história do Evangelho, eu gostei mais desse. Não só porque é musical, mas achei que a mensagem cristã está mais capturada aí. Então, meus amigos, passa aí a Páscoa de Jesus, ele depois se aparece para os apóstolos, deixa uma mensagem, diz que não vos deixarei órfãos, que vos enviarei o Consolador. Para nós espíritas, a vinda do Consolador foi a vinda da codificação espírita. Porque aí sim, na codificação espírita, o que nós temos? Nós temos aí Jesus voltando de uma forma, não num homem. Muitas religiões, elas estão representadas, personificadas num homem, num nome, num profeta, mas o Espiritismo não. No Espiritismo, a codificação espírita, que são 5 livros básicos, o Pentateuco kardeciano, vem com o Livro dos Espíritos, 18 de abril, agora a gente comemora mais um aniversário. O Livro dos Médiuns, temos o Evangelho, que também vai comemorar 160 anos agora. 160 anos. O Céu, o Inferno e a Gênese. Esses são os 5 livros da codificação. Aí eu fiz um lembrete aí, 15 de abril, vamos comemorar 160 anos de um Evangelho segundo o Espiritismo. E a vinda de Jesus aí é através de uma pleia, de uma falange, o Espírito de verdade, uma falange de espíritos, de escola, de sabedoria, que vão ditar a Allan Kardec os ensinamentos, a revelação espírita, que complementa os ensinos de Jesus e recupera o Evangelho puro como ele é, da fonte, sem os enxertos e
e as distorções que foram colocadas ao longo dos 20 séculos. Por isso que 18 de abril, a nós espíritas, tem um significado muito grande. Eu costumo chamar de Primavera de Paris. É como se a primavera moral acontecer. Jesus volta de novo, é o Evangelho de novo, é a boa nova que chega. Então eu digo, Jesus está conosco. Os adventistas estão esperando ele voltar. E eu digo, minha irmã que é adventista, Jesus já está, sempre esteve, continuará conosco, hoje e sempre, até o consumar dos séculos. Feliz Páscoa para todos. Fiquem na paz e vamos nós! Até a próxima live.